Olá! Meu nome é Juliar Siqueiras Vasconcelos, sou professor de língua portuguesa, gramática e redação. E dizer para você, venha fazer parte dessa nova história. Meus queridos, o motivo desse vídeo, a intenção desse vídeo é para você, candidato, que às vezes, quando vai produzir uma redação do Enem, você se depara com a introdução e coloca na cabeça que a introdução é a parte mais difícil da redação. O meu objetivo aqui hoje, e os meus alunos sabem, tá? É facilitar para você, fazer com que você possa jogar para fora as teses e demonstrar de forma clara e objetiva os assuntos secundários. Lembrando que o seu corretor, meu querido, ele é seu amigo, ele não é seu inimigo. Ah, a correção do Enem é assim, assim. Não. Hoje eu vou demonstrar para vocês o que o seu corretor necessita perceber na sua redação. Para isso, eu preciso que você acompanhe esta linha de raciocínio. Vem comigo. Muitos alunos falam assim, ó, Gil, às vezes eu não consigo, quando eu vejo um tema, eu travo. Aí eu fico naquela buscando, você começa a entrar naquela síndrome de Marcelo D2, buscando uma batida perfeita. Não! Pode acreditar que a mesma ideia, o mesmo pensamento que você vai colocar, 600 mil ou talvez 1 milhão de candidatos vai colocar a mesma coisa. O que vai diferenciar é a sua forma de organizar o seu texto. E isso é o que eu quero deixar claro para você, e você vai treinar a partir de hoje desta forma aqui, e você vai perceber o quão o seu texto ficará claro e objetivo. Meus queridos, a primeira coisa que eu peço para o meu aluno fazer é ler o tema e entender. Porque na maioria das vezes, os candidatos, eles olham o tema, leem o tema, mas não interpretam o tema. Há pouco tempo, saiu uma matéria, assim que quando terminou a redação do Enem do ano passado, que o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa. Eu me lembro que eu li uma matéria que dizia assim, ó, o tema da redação do Enem no ano de 2016 foi intolerância religiosa. Opa, peraí. Foi a primeira coisa que eu falei para os meus alunos, falei, olha só, vamos tentar entender isso aqui. Lá na sua folha de redação, estava escrito o quê? Caminhos para combater a intolerância religiosa. Então, quando você lê uma matéria onde está escrito lá, a manchete é, o tema da redação é intolerância religiosa, meus queridos, pensa bem, se às vezes um profissional da área que é acostumado a escrever, que tem essa intenção, comete um pequeno erro, ou talvez um grande erro de interpretação, imagina um candidato que está naquele dia ali, que ele se prepara o ano inteiro. Imagina você, o seu nervosismo. Então nós não vamos cometer esse tipo de erro, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é ler o tema e entender, porque além dos textos motivadores, o tema também te dá um direcionamento, tá? Os textos motivadores vão dizer para você assim, olha, eu quero que você pense nesta linha de raciocínio aqui, ó. E o tema também vai dizer isso para você. Você pega o tema do ano passado, você não vai falar, por exemplo, sobre violência, intolerância religiosa somente nos dias atuais. Porque ela está pedindo para você tergiversar sobre os caminhos para combatê-la. Então é a partir desse momento, é a partir desse princípio que você vai começar a elaborar a sua tese. E meus queridos, tese, nós temos que ter uma coisa em mente. O nosso texto é um texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Então o corretor, ele vai estar lá com aquele monte de redação e a primeira coisa que ele vai procurar no seu texto é a tese. Se você já sabe que ele vai procurar a tese, não vamos esconder, não vamos complicar isso para o corretor, vamos facilitar a vida do corretor, sabe por quê? Porque olha só, eu coloquei um esquema aqui para vocês, um esquema muito simples, muito claro e objetivo, tá? Por que eu gosto desse esquema aqui? Porque é um esquema que demonstra que o seu texto não é seu.
O texto qual você vai escrever, você tem que redigi-lo com o seguinte pensamento, tá? Preste atenção, esse texto não é para mim, esse texto é para o meu corretor. E o meu corretor, ele quer ver tese e ele quer ver ideias secundárias que vão sustentar a minha tese. Meus queridos, eu pego muitas redações onde os candidatos, eles até colocam a tese, mas na hora de introduzir os assuntos secundários, eles cometem alguns equívocos. Equívocos de que forma? Às vezes, a ideia realmente é uma ideia secundária, mas precisamos entender de que forma eu vou introduzir essa ideia dentro da minha introdução. Quais são os conectivos que servem para dar essa ideia de soma? Para falar para o corretor o seguinte: corretor, olha só, olha o tanto que é diferente a minha tese dos meus assuntos secundários. Corretor, presta atenção, olha aqui, eu estou te dando todos os indícios. Você está amarrando a sua redação em todos os aspectos. Colocou tese, colocou um conectivo necessário para você amarrar os seus assuntos secundários. Olha só, essa aula ela é muito dinâmica. Os meus alunos sabem disso, que eu converso sobre redação 3 horas, 4 horas, vários encontros. E aqui o nosso tempo é um tempo curto e eu tenho que ser dinâmico. Então eu preciso mostrar para você uma forma objetiva. Quando você tiver dúvida, você vai falar, peraí, deixa eu olhar aquele vídeo, deixa eu ver o que eu preciso ter. Simples, claro e objetivo. Não tenta ser um Guimarães Rosa, não tenta ser criar coisas mirabolantes, falar, nossa, a minha redação tem que bombar no Facebook. Não! Você precisa fazer o que o corretor quer ver. Olha só esse esquema aqui. Você pode começar a sua redação, tem candidatos que começam a redação assim, ó, pode-se afirmar que, tese, o que você pensa sobre esse assunto. Isso se evidencia, visto que não só pelos fatos, vou dar um exemplo para vocês, do Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa, certo? Eu poderia dizer assim, ó, pode-se afirmar que os caminhos necessários para minimizar os estragos da intolerância religiosa é uma vertiginosa transformação e conscientização da sociedade como um todo. Ponto final. Seria a minha tese, certo? Isso se evidencia, olha só, eu estou mostrando para o corretor o seguinte, eu coloquei a minha tese e eu vou dar mais 2 argumentos para ele, que eu vou explicar depois, para sustentar a minha tese. Olha só, isso se evidencia não só pelos fatos, eu vou dar um exemplo, tá? De um assunto secundário. Não só pelos fatos acontecidos em São Paulo em 2015, onde uma garota, de casos de ódio, não vamos ser prolixo, eu posso citar um assunto secundário, o ódio. Aquela garota em São Paulo saiu no jornal que ela levou uma pedrada no momento que ela estava fazendo na sua cerimônia religiosa. Você pode pegar, por exemplo, o ódio aqui mesmo no Distrito Federal, onde as imagens foram destruídas. Então você tá vendo que a sua conjunção aqui, ó, ela joga para você, ela mostra para o corretor que você vai trazer mais de uma ideia secundária. Olha só, tese, isso evidencia não só pelos fatos, aí você vai falar o fato, a sua primeira ideia secundária. Na sequência, mas também por outro assunto secundário. Pessoal, olha só, Gil, quantos assuntos secundários eu tenho que ter na minha introdução? Eu posso ter 2, 3, 4? Meus queridos, olha só, isso aqui é interessante. O que vai determinar a sua quantidade de parágrafos de desenvolvimentos é esta estrutura aqui, ó. Por quê? Porque a sua introdução é onde eu vou dizer para o corretor, olha, eu vou falar sobre isso e sobre isso aqui. Então eu vou ter que te convencer sobre isso. Então se você coloca mais uma ideia secundária aqui, logo você tem que ter a consciência que você vai abrir mais um parágrafo para convencer o corretor sobre aquele outro assunto secundário. Tudo bem? Então olha só, esta estrutura aqui é uma estrutura muito simples. Tá? Essa estrutura simples funciona.
Gil, essa é a única forma que eu consigo tirar uma nota máxima na redação do Enem? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, porque existem várias formas. Eu posso encaminhar o meu texto de várias outras formas, mas esta fórmula aqui, ó, é uma fórmula objetiva e clara, certo? Então você tem tese e você tem 2 assuntos secundários. Os assuntos secundários, você tem que sempre que ter em mente que tem que ser assuntos que vão corroborar com a sua tese. Se você afirmou algo, você precisa encontrar agora 2 argumentos que vão sustentar a sua tese, tá? Lembre-se disso. Não vamos jogar assuntos secundários que fiquem soltos. Isso aí você pode ser penalizado por por tangenciar o tema, tá? Acho que nem vai incorrer em fuga ao tema, mas você vai tangenciar o tema. Então, olha só, essa estrutura aqui, ela é muito simples. A única coisa, meus queridos, que eu não posso ajudá-los é a questão de conteúdo. Sabe por quê? Porque eu não sei o que você pensa. Eu não sei qual que é a sua bagagem de mundo, qual é a sua visão de mundo, para te ajudar na sua ideia secundária. Mas quanto à estrutura, percebe que ela é simples, clara e objetiva? Então é isso aí, galera. Grave isso aqui, pratique isso aqui, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre desenvolvimento dessa estrutura aqui, ok? Até mais!